Oi, a paz do Senhor Jesus, de volta mais uma vez aqui com mais um vídeo aqui nesse canal. Você assistiu aí, né, outro vídeo sobre louvores, sobre o momento aí do louvores nesse cantado. Agora é um momento em que foi ali pregado a palavra de Deus, né, o evangelista Fábio. Deus usou poderosamente. Pensa numa mensagem que falou poderosamente, nos impactou, né, de uma forma tão grande, né, ouvindo a palavra do Senhor, falando ali, né, ali em Apocalipse, das igrejas ali, né, onde algumas foram reprovadas, outros, né, o Senhor Jesus aprovou. É só você assistindo aí, conferindo, para você saber de fato o que eu estou falando. De muita gente, glórias a Deus. Louvar a Deus pela vida Pastor Jonatas, nosso presidente, pela liderança desse ministério, desse campo, e aprove Deus nós nos reunirmos aqui nessa roça, e muita gente veio também adorar a Deus conosco. Amém. Que bom perceber que a reverência não só dentro desse templo, mas também do lado de fora, né? Deus seja louvado. Gratidão a Deus pela vida do meu amigo pastor dessa igreja, o pastor Roberto, pela vida do Abraão, que me fez o convite. Deus seja louvado pela sua vida, sua esposa, irmã Joyce. Deus seja louvado pela vida desse conjunto, todos os obreiros, amigos, né, que estão aqui conosco. Deus seja louvado pela sua vida e pela vida da sua família. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ao tema dessa festividade. Se você quiser ficar sentado, pode, você fica à vontade. Capítulo de número 3. Deus seja louvado pela vida da minha família. A família veio hoje, pastor. Você não pode faltar, no nome de Jesus. A irmã Elaine, e nós estamos em 6. Deus abençoe nossa família, tá bom? Ore por nós, né, Abraão? Deus é fiel. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda, pratique essa expressão do guarda aqui, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Toma o seu assento com a sua Bíblia aberta, se você puder. Que responsabilidade tamanha. Deus seja louvado pela vida de todos os obreiros aqui que são ministros das Escrituras. Pastor Cláudio, pastor regional, Deus abençoe o senhor. E nós estamos aqui para juntos glorificar a Deus. Meus irmãos, o apóstolo João é o autor desse livro profético, mas também um livro escatológico. Uma das maiores profecias bíblicas estão relacionadas, tanto as que já estão acontecendo, as que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. O apóstolo João, levado por Domiciano, o imperador romano, para a ilha de Pátimos, é isolado da igreja que ele pastoreava, e isolado também do Deus de João. O que
Domiciano não sabia é que João é um adorador de verdade. João, na ilha de Pátimos, ele não foi reclamar, ele não foi murmurar, mas ele foi falar com Jesus. Isolado em uma ilha onde só os criminosos da época, os piores deles, estariam isolados. Um crime que não havia cometido, mas Domiciano isola. Mas João ora, e o texto diz para nós no capítulo 1, que o amigo de João vem na ilha, irmãos, e fala com ele. Aleluia. E se identifica de uma forma tão poderosa, meu amigo Lucas, pregador da palavra, que diz para ele: sou eu mesmo, João, o que vivo, mas fui morto. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Não tema, João. João está numa ilha aonde ele está isolado de todos e tudo. Mas quando ele vai orar, no momento da pressão psicológica, o amigo íntimo se revela para ele e dá para ele uma das maiores revelações da Bíblia Sagrada. Junto com isso, eu quero abrir um parênteses para dizer para nós aqui nessa noite. Alguém deve ter ouvido já essa expressão: João está pressionado, mas não peca. Está pressionado, mas não murmura. Está pressionado, mas não quer desviar. Ele tem certeza que ele está ali não foi por causa de pecado, não foi porque Deus é ruim, foi porque o pastor falou agora há pouco, é porque escolhido não tem escolha. Escolhido não escolhe os momentos que vão passar, mas entende Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. É entender o momento que está passando e não murmurar. No momento da pressão ele foi orar e recebeu revelação de Deus. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas eu queria aproveitar a introdução dessa mensagem para dizer para você: aproveita esse momento e não murmura. O diabo está torcendo para você murmurar, para você desviar. Tem alguém olhando nos meus olhos aqui, lá fora tem gente com atenção na palavra, e você não entende o que você está enfrentando. Sabe o que é pior? Tem alguém olhando para você dizendo: só pode que pecou, só pode que errou, só pode que pisou em alguma coisa errada. Mas Jesus me trouxe aqui nessa festividade, trouxe você da cidade ou do interior para ouvir essa mensagem. Não é pecado, é apenas um tempo de provação. Tem alguém que está sendo pressionado. Eu já vejo alguém sentindo a presença de Deus aqui, e o diabo está testando para você desviar, mas você não vai desanimar, você não vai desviar. Você vai fazer o quê? Você vai dobrar o joelho e vai falar com quem pode resolver o seu problema. Quem quer solicitar a ajuda de Deus aqui esta noite, levante essa mão para adorar a Jesus. Quando João ora, o amigo fala com ele, entrega para ele revelações maravilhosas. Dentre elas, João recebe uma ordem de Deus. Escute isso: o que você tem visto, você não vai guardar para você só. Você vai registrar. Você vai escrever. Escrever o que? Versículo 19 do capítulo 1. Escreve as coisas que você tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que você tem visto, que viste na destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Já revela para ele não temer isso. O que você tem visto é um mistério. Eu começo a revelar para você: as 7 estrelas estão na minha mão. Os 7 castiçais de ouro também é meu. Como assim? As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. É um líder, olha aqui para mim, é um líder para cada igreja.
Mas eu, o Senhor, o Cristo ressuscitado, João, é o que sou o dono das igrejas. E eu tenho na minha mão, isso é muito sério, eu tenho na minha mão, o que é que o Senhor tem na mão? Os 7 líderes da igreja. Está aqui pertinho de mim, na minha mão. Eu ando no meio dos 7 catsais. Eu queria, antes que eu comece a entrar no texto, porque isso aqui eu estou com muito temor para pregar. Eu falei com o pastor, se eu quiser eu mudo o texto, prega esse texto. Escuta isso. Por mais que a igreja tenha problemas, Jesus não tem vergonha, não fica constrangido de dizer: é minha igreja. Aonde o Senhor está? Eu ando no meio delas, inclusive no meio da igreja de Laodiceia. Ele anda no meio. Antes que você comece a pensar para o outro lado dessa mensagem, eu queria que você entendesse aqui agora que nós temos que parar de criticar a igreja. Eu vi algo esses dias que me comoveu muito, e eu disse para alguém que conversava comigo, eu disse: você acha mesmo que eu vou falar da igreja onde eu reúno, onde eu prego? Isso está errado, porque eu não sou o dono dela. O dono dela sabe como falar com ela. Eu te dou um conselho aqui, porque eu estou com temor para pregar isso aqui essa noite. Não fale mal da igreja. A igreja não é tua, a igreja não é nossa. A igreja de Jesus, é Ele que colocou essa expressão dizendo: minha é a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Levante a mão para o céu assim: só quem é a igreja? Você tem um dono, e Ele não abre mão de você. E aí João vai registrar. Registra para a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Só observe essas mesmas expressões que está no texto que nós lemos. Olha o capítulo 2, o versículo 2. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu detectou que eles são mentirosos. Preste atenção nisso aqui, olha o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Preste atenção nisso, a gente vai caminhando. Essa igreja de Éfeso, ela tem obras, sim ou não? Tem obras. Essa igreja trabalha. E quem está dizendo que sabe é o dono dela. Eu conheço as tuas obras, conheço também o teu trabalho. Eu conheço. Porém, eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Olha a segunda carta, versículo 9. Eu sei as tuas obras, a tua tribulação. Esse versículo é a resposta de Deus para alguém. A tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Ô irmão, preste atenção nisso aqui. Eu caminho, mas você precisa ouvir isso aqui. Quem está dizendo que essa igreja tem obra é o Cristo dela. Quem está dizendo que essa igreja tem tribulação, meu amigo Alcinei, é o Cristo dela. Agora, quem está dizendo que ela é pobre é a igreja, não é o Cristo dela. A igreja está fazendo uma análise dizendo: nós somos pobres, mas em Cristo tu és rico. Por certo, nós temos irmãos aqui que talvez não pertencem à Igreja Assembleia, não pertencem ainda a um credo religioso. Mas eu quero dizer para aqueles que estão aqui, para aqueles que tomam Santa Ceia ainda, para aqueles que ainda estão sentindo a presença de Deus e não depende de congresso para glorificar a Deus, aqueles que têm comunhão com Deus, eu quero dizer para você que tem alguns aqui que passam até necessidades na sua ótica humana,
Na sua ótica humana, você não tem um carro do ano. Você não tem a casa que você desejava ter. A senhora não tem um fogão que algumas têm e você não tem ainda. A senhora não tem a geladeira que algumas têm. E talvez o seu maior sonho teria ter esses móveis, essa casa ou esse carro. Mas Jesus está dizendo, é o Cristo dela dizendo: não pensa que tu és pobre. Porque tem gente que tem casa de luxo, tem carro de luxo, mas não tem Jesus. Você pode não ter tudo o que você quer, mas você tem Jesus na sua vida, e por isso você tem riqueza. Só quem tem Jesus e consegue adorar esta noite, você é rica. Ori calamandai, ori amando seri calamandarabashuri bicalamagai. A terceira carta é a carta de Pérgamo. Olha o versículo 13, a gente caminha no mesmo caminho, ó. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é que está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunho, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Isso aqui é muito sério. Pastor Jonatas abriu mais uma congregação no Colina. Eu fiquei meditando, isso me gerou temor. Eu não vou correr aqui, eu vou pregar isso aqui. Tem igrejas estabelecidas, Charles, o senhor também lá, no ninho de Satanás. Você está aqui ou não? Alguém foi fazer um evangelismo no presbítero Lucas, e alguém disse assim: o Lucas falou que lá a gente tem que ir preparado. E tem que ir mesmo. Tem que ir mesmo. Porque tem algumas igrejas, Carlos, que estão estabelecidas no meio do ninho do diabo. Aí Jesus colocou um líder nessa igreja, colocou crentes lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que mesmo no meio onde o diabo estabeleceu o trono, eles ainda guardam a fé e não negam o nome de Jesus. E ainda consegue trabalhar, porque querendo o diabo ou não, a igreja vai continuar fazendo a obra. Aleluia, oh glória, aleluia. Será que no Vista Bela eu vim orando e Jesus foi revelando algumas coisas no meu coração, e eu vou liberar para alguém entender? Aqui nessa região tem macumbeiro que faz trabalho de macumbaria para paralisar a igreja. E quando eu vim lendo, Deus me disse: pode abrir a boca que eu vou paralisar os guias do inferno, porque a igreja tem dono. Fica lá, sépia, e séria mandarabasúbia. Levante a mão para o céu que Jesus vai dar autoridade para nós aqui. Fica lá, séria mandarabasúbia. Lá fora recebe de Deus, poder de Deus, porque o diabo não vai paralisar a igreja. Quem guarda a fé, glorifique o nome de Deus aí. Fica lá, mando, recebe. É sério, Jesus. Eu tenho 1 minuto para fazer o que Jesus está mandando eu fazer. Eu já vou continuar pregando. Ai, sério, calamandai. Levante a mão assim, os obreiros, levante a mão. Aí na nave da igreja, só quem tem a mão direita, levante também. Fecha os teus olhos, eu não estou de brincadeira. Há algo muito sério aqui. Jesus acabou de soprar no meu ouvido, pastor. Se o senhor acreditar, eu sei que o senhor acredita, que nesse momento Jesus está desfazendo obra de macumbaria contra a vida de obreiro aqui. Que na sépia, oração calamando a série, andai a sé. Segura essa mão que está descendo a autoridade de Deus, Lucas. E onai série, amanda a sépia. Cai por terra todo o projeto do diabo, porque a igreja tem autoridade. Só quem crê abre a boca e glorifica a Deus aí. 30 segundos, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Quem é batizado fala em mistério agora. Cai fora Satanás, a igreja tem autoridade. Recebe, quem está na revelação está sentindo. Quem está na revelação está sentindo. Quem está na revelação está sentindo. Ah, você perdeu mais uma, Satanás. Aqui tem poder de Deus.
Levante a mão, presbítero Alcinei. Deus vai te dar autoridade, vai repreender lá. Ele vai revelar o macumbeiro lá de Santa Isabel. Pode receber que é de Deus, que Ele vai te dar ousadia. A igreja tem autoridade. Meu Deus. Ai. Leramandai. Oralamachere amanagai. Irikalamai. Capítulo 2, versículo 19. Eu conheço, eu estou sentindo um temor de Deus aqui. Irikalai naramai. Iribikalamandorai asari amanagai. Iramandarasubia. Iramachere amagai. Ai, Jesus, eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Meu Deus, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. A quarta igreja de Tiatira é uma igreja que estava crescendo. É uma igreja que recebeu a aprovação de Deus, que diz: você melhorou em alguma coisa, as suas obras são melhores. Eu tenho contra ti, mas eu tenho também a favor. Porque uma profecia que só tem correção e não tem amor de Deus não é profecia bíblica. Você está aí mesmo? Uma profecia precisa ter correção, mas tem que ter o amor. Ele está dizendo: eu sei que você melhorou, você já não é como começou, você melhorou. Enquanto a igreja de Éfeso estava retrocedendo, a igreja de Tiatira estava melhorando. Porém tinha alguma coisa para mudar. O tolerais a Jezabel, e você sabe da história. A quinta carta é para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ele se revela dessa forma: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Não tem como fugir, porque na sua onisciência ele sabe de tudo. Na sua onipresença ele está em todos os lugares. Sua onipotência, ele tem todo o poder. Olha o que ele está dizendo para essa igreja que é dele: eu sei as tuas obras, que tem nome. Capítulo 12, versículo 3 de Gênesis. Se você obedecer a minha voz, Abraão, parafraseando o texto, eu vou te dar um nome, eu vou te fazer famoso. Quem dá nome é Deus. Tá bom, Lucas? Quem deu o nome é Deus. Eu vim para esse campo, o pastor me disse, eu nunca vou esquecer disso. Talvez você não sabe, mas você tem um nome. Alguém sabe quem é Fábio Almeida. Quem deu esse nome para o menino que vendia picolé foi Deus. Quem nos nomeou foi Ele. Você tem o nome? O diabo chama de cavalo, de outra coisa, mas Deus te chama pelo teu nome. Ramassúbia. Quantos já ouviram nesta noite Deus gritar o teu nome aí? Eu sei as tuas obras, e você tem nome de vivo, mas está morto. A cidade de Éfeso, escute pelo menos 5 minutos. A cidade de Éfeso é uma cidade muito famosa pela sua localização. Foi a primeira dessas 7 igrejas a receber o evangelho. Foi a primeira. Acredita que o próprio apóstolo João é que pregou para essa igreja. É
uma cidade muito próspera. Foi a primeira a descobrir a arte de tingir a lã. Eram produzidos metais nessa cidade. Uma cidade rica, uma cidade próspera. Na época do rei Ciro, ele vai guerrear contra essa cidade e destrói a cidade. A cidade perde a sua riqueza. Mas mesmo assim, eles ficavam sentados em cima da glória do passado. Está destruída, mas mesmo assim ficava lembrando da glória do passado e queria sobressair sobre as demais como a melhor cidade. Ali tinha um templo da deusa Artemis, um templo muito grande. Reverenciavam-se essa entidade. Mas depois que essa cidade foi destruída, ela ficou sem a glória. Mesmo assim, os seus habitantes continuavam pecando, continuavam na luxúria, na libertinagem. Era a cidade de Sardes. O evangelho chega e eles recebem o evangelho. Porém, foram os primeiros também a desvalorizar o evangelho e esquecer da palavra que foi pregada. Mesmo sentado em cima da glória do passado, eles ficavam entendendo que eles eram melhores. O edifício da deusa Artemis, um edifício grande, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade que ainda lembrava, mesmo nas ruínas, pelas 78 colunas desse templo, eles ficavam: nós temos o maior templo, nós temos a maior estrutura. Enquanto eles estão assim, os cristãos, Abraão, estão dizendo: nós estamos aqui, os cultos acontecem. Aquele culto mecânico, você sabe, isso já aconteceu comigo. Jesus falou quando eu vinha para cá. Isso acontece com qualquer um de nós. A gente até vai em alguns cultos para cumprir tabela. A gente vai no culto, entra e sai do mesmo jeito. A igreja de Sardes foi no culto, a mensagem estava até boa, e alguém tenta colocar culpa no dirigente, no pastor, culpa em qualquer um, menos nele. Culto mecânico. Nós que somos pregadores precisamos tomar cuidado, senão a gente vai no automático. Tem uma palavra, sabe que funciona. Já dizia alguém esses dias em uma festividade, dizendo: Fábio, você não precisa preocupar mais com isso, é só dar 3 gritos de glória e o povo vai contigo. Eu falei: não sei pregar assim, eu não posso ir no automático, eu ainda preciso entrar no secreto e ouvir Deus falar comigo a mensagem que eu preciso pregar para a igreja. A igreja de Sardes estava dessa forma, mas apresentando que estava bem, trabalhando, gente, fazendo obras sociais, fazendo a obra. E alguém olha de fora, Rogério, e diz assim: que igreja bacana. Olha lá fora o temor do povo. Olha aqui para mim, vocês aí fora também. Estava apresentando que estava bem. Se alguém chegasse para um membro da igreja de Sardes e perguntasse para ele: como é que está você? Ele dizia: está tudo bem comigo. Você conhece algum crente assim? Você sabe que ele está ruim demais, ele está precisando de oração, precisando de ajuda. Você ouviu ele falar aquela semana com alguém que ele está ruim demais, mas ele chega para você todo posudo assim: estou muito bem. Você está ouvindo a voz de Deus demais da conta? Está nada. Ele fez uma avaliação dele dizendo que está bem. Essa igreja de Sardes estava fazendo isso. Só que o dono dela, o Cristo ressuscitado, o que anda no meio dos 7 castiçais, você consegue perceber que Deus está falando conosco? Está dizendo: eu conheço as tuas obras, e que você tem a aparência de que está vivo, mas não é você que se avalia, sou eu que te avalio.
Você está dizendo, estou bem, mas o Cristo da igreja está dizendo, eu conheço você, e você tem nome de que está vivo, que está bem, mas você está morto, e eu te conheço. Agora preste atenção, dê a sua atenção, me ajude aqui e me guarde em oração. Escute isso. O Cristo da igreja está dizendo, não é só fazer as obras, é a intenção com que você faz. Você até prega, mas por que você está pregando? Você até canta, por que você está cantando? Você até veio aqui nessa noite, por que você vem? Qual é a intenção? Porque o Deus que eu sirvo, Ele sonda o seu coração. Ramai. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o seu coração e examino a tua mente. O que Jesus está dizendo aqui é: eu sei quem é você de verdade. Eu sei que você mostra ser o que não é. E isso é um problema, porque a hipocrisia está reinando em algumas igrejas. Alguém que até cumprimenta, eu fico só, olha aqui para mim. Alguém que até cumprimenta e abraça, mas que de fato não conseguiu perdoar e nem amar. Alguém até que adora, e eu vou entrar porque é o texto que manda eu entrar, tá entendendo? Eu vou entrar e depois o pastor me chama na secretaria, porque ele sabe que eu glorifico a Deus com qualquer um pregando. Mas tem gente que vê um pregador famoso pregar, eu só fico olhando, e ele prega, Alcinei, falou coisa com coisa, mas porque ele veio de lugar, não sei aonde que veio, o camarada sobe, fica de pé, glorifica. Aí quando é um dos nossos aqui pregando, soltou uma pérola que ele nunca viu falar, ele não glorifica porque é hipócrita. Deus não recebe esse culto não, varão. Você está aqui comigo? Deus me guarde, porque pode ser o meu último culto, porque o arrebatamento pode ser hoje. Jesus te conhece, e Ele conhece as tuas obras, e Ele sabe a intenção por que você está fazendo. Eu queria nessa noite abrir um parênteses aqui. Não é falta de médico, é falta de alguém que tem coragem de dizer: eu preciso de ajuda, eu estou doente. Não é falta de alimento, pastor Jonatas, é falta de fome, porque tem alimento aqui essa noite. O restaurante de Deus está com a mesa posta. É falta de alguém dizer: eu quero alimentar desse alimento. Aí fora tem alguém que quer alimentar também. Recebe de Deus aí. Ele corrige aquele quem ama. Ele corrige aquele quem ama. Eu posso enganar os homens com a minha aparência, mas o Cristo da igreja eu não consigo enganar. Alguém, pastor, o senhor me perdoe da frente, e o senhor sabe que isso aqui é verídico. Alguém pode enganar o Senhor, e engana. Enganou Samuel. A aparência é esse cabra aí. Esse aqui também tem jeito. Aí Deus diz: você está olhando pelo que os olhos conseguem enxergar, mas eu não sou como homem, eu vejo a intenção. Ele até tem jeito de pregador, tem até jeito de pastor, mas a intenção dele não é fiel. Antes de fazer, eu sei que a intenção dele é má, a intenção dele é aparecer. Eu conheço as intenções do coração. Deixa eu falar com você essa noite. Você tem coragem nesse culto, antes que essa mensagem termine, de dizer para o Cristo da igreja que você precisa de ajuda? Aí você podia olhar para mim e dizer: Fábio, mas a sunamita no capítulo 4 de 2 Reis diz para Geazi que estava tudo bem. Verdade, porque ela falou com Geazi que não estava na mesma visão de Eliseu, que não tinha conexão com Deus de Eliseu. Aí para quem não pode resolver o meu problema, eu digo que estou bem, mas para quem pode resolver
o meu problema, eu digo, eu preciso de ajuda, porque eu tenho que escolher essa noite. Ou eu escolho ser avivado, ou eu escolho ser sepultado, ou eu escolho a vida, ou eu escolho a morte. Quantos desejam ser avivado pelo Deus da palavra? Levante a mão para adorar a Jesus. O homem vê o que você está fazendo, mas o Deus da igreja sabe a motivação por que você está fazendo. Os homens conseguem te avaliar por aquilo que você faz, mas o Cristo da igreja vê as atitudes das suas ações e as motivações das mesmas. Ele sabe que enquanto eu prego você está crendo ou está desacreditando. Ele sabe que enquanto eu prego você está olhando para mim com essa cara, pareceu que chupou um limão e está dizendo, não era para ser ele. Deus sabe. Mas aqui não é o restaurante de Barra de São Francisco que você escolhe o que quer comer. Aqui quem quer o garçom é ele. É Deus, é Deus, é Deus. Deus conhece a intenção do seu coração. Deus conhece o teu culto. Eu vim falando com Deus no que disse Jesus. Teve culto então, Senhor, que o Senhor não recebeu o meu. E Jesus me disse essa tarde, tem, eu não recebi. Teve mensagem que você pregou que não foi eu que mandei pregar. Iricalamai. Porque aqui não passou da liberdade, mas tem lugar, irmão, que ele te chama antes da mensagem e diz, aqui não, aqui é assim, assim, assim. E a gente entra, mas eu pedi, Jesus, me livre dessas agendas, porque eu não vou pregar mais aí. Eu não vou afrontar a liderança, porque eu sei o que é a liderança. Mas se tiver na Bíblia, a aplicação é verdade, tem que ser pregada porque Jesus fala. Mas aqui nós cremos que o Deus da igreja está chamando a minha atenção, porque o Pai corrige a quem ama. Nessa noite, você quer que o teu culto sobe ou que o teu culto fique? Jesus corrige os fariseus. Mateus 23, 23 a 34. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endoim, do cominho, ervas pequenas e amargas, e vocês desprezais o mais importante. Vocês dão dízimo para dizer que é crente, para dizer que é cristão, mas vocês estão desprezando a misericórdia, o juízo e a fé, que é o mais importante. Vocês estão coando o mosquito, mas está engolindo o camelo. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Vocês não devem deixar uma para fazer a outra. Tem que ser dizimista sim, mas tem que exercer o juízo, a misericórdia e a fé. Até, olha aqui para mim, isso machucou que Deus falou comigo. É comigo que falou. Quando você despreza aquele irmãozinho que não tem nome, mas quando você abre os braços, abre os dentes para abraçar aquele que é famoso, Deus está te vendo. E calamai, urimi calamanagai. Deus sabe que tem gente que olha o cartaz e o pastor tem uma estratégia de não colocar nem nome dos nossos pregadores da sede, mas tem alguém que olha e diz, eu não vou não, porque se fosse pulando eu iria. Deus te conhece e sabe as tuas obras. Tem um temor de Deus aqui, eu já vou pregar. Mas levanta a mão assim, peça misericórdia a Deus. Eu também estou no mesmo caminho. Ou essa palavra é só para mim, não é para você. Levante a mão assim. Uri andai. Fala com Deus, eu preciso melhorar, eu quero melhorar. Esse culto aqui não vai terminar do jeito que começou, vai terminar melhor. E calamando, calamachere, calamandocépia. Jesus não está falando com o irmão da direita e da esquerda, Jesus está falando comigo. Jesus está falando comigo. Eu aceito a tua correção esta noite, porque eu não quero ser sepultado, eu quero ser impactado pelo avivamento. Só quem quer ser avivado
Levante essa mão para adorar a Jesus aí. Eu dou 30 segundos de glória a Deus e aleluia. Só para quem aceita Deus falar ainda na casa. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. A convicção que essa igreja tinha: estou vivo. E Jesus está dizendo: está morto. Deus está dizendo: o teu exterior até está legal, a casca está legal, mas não tem conteúdo. O esqueleto está legal, mas não tem alma. Você tem sombra, mas não tem substância. Está faltando a coisa do interior. Você entende que Deus está falando com você? Você tem capa, mas não tem conteúdo. Você tem obras, mas as obras são vazias. As orações não são repletas de desejo santo. Não há afeição interior. Os atos são expressões interior. Mas você tem altar, mas não está tendo fogo. Você tem culto no público, mas não tem culto no secreto. Vocês honram-me com os lábios, mas não honram com o coração. Vocês falam de mim, mas está longe de mim. Mas aqui no Vista Bela tem uma igreja que ainda tem a presença de Deus. É verdade. Sinta a presença de Deus aí. Só quem honra com o coração. O mai calamai. Chega de viver a teoria. É hora de vivermos na prática. Chega de falar que ama, mas você é um falso. Na teoria você odeia, na prática você odeia. Tem dois grupos na igreja de Sardes: o grupo dos mortos e o grupo dos quase mortos. Mas o Cristo da igreja tem uma palavra para essa igreja. Tem alguém que já morreu, mas tem alguém que está vivo e está quase morrendo. Jesus, isso é muito pesado para mim pregar. Tem alguém que está na CTI espiritual. Você sabe que eu estou falando contigo. Faz um tempão que você não sente mais a presença de Deus. Faz um tempão que você não chora. Fábio, só num congresso que eu choro. Então é hipocrisia. Você não chora, você não tem presença de Deus não. Não. E calai. Eu já vi os senhores aqui, os obreiros com lágrimas nos olhos. Eu quero agradecer porque eu estou em casa pregando para o meu povo, para onde eu sou pastoreado. Deus está dizendo para nós hoje aqui. Deus poderia trazer alguém de fora, mas trouxe eu aqui para dizer para você: faz um tempão que você não sente a mesma graça. Você lembra quando você sentiu um temor da presença de Deus? Lembra? Você lembra quando seus olhos lacrimejavam em um culto como esse? Lembra? Você lembra que você sentiu um arrepio? Ah, Fábio, agora que eu amadureci. Amadureceu nada. É porque você está morrendo espiritualmente. Mas aqui nessa noite o meigo Espírito Santo tem azeite para derramar sobre vocês, sobre a sua casa e sobre a sua família. Jesus está dizendo aqui essa noite: tem alguém de mão levantada lá fora. Você vai voltar a funcionar. Não é como os homens te veem, é como eu te vejo. Levante a mão para receber. Recebe o unção de Deus aí. O calar a sépia. Ele calamando calamaxere, calamanda sépia. Enquanto eu estou adorando aqui, Jesus está curando alguém, Marcos, tá? Enquanto nós estamos adorando aqui, está expelindo doença, vai embora agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Que presença é essa? Eu já ouvi meu pastor falando em línguas estranhas. Eu vou entrar aqui, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Quem precisa dizer que você está bem é o dono da igreja. Qual é a avaliação que ele faz de você essa noite? Qual é? Está vivo ou está morrendo? Está vivo ou está morto? Se estiver perto de alguém, dá a mão a ele. Eu já vou começar a parar. Os obreiros estão me encobrindo de oração. Dá a mão a alguém, dá a mão a alguém. Dá a mão. Estou em casa, vai. Dá a mão para ele, dá a mão para ele.
Sente aí, se está quente ou está frio. Sente. Se está vivo ou se já morreu. Mincalai. Meu Deus, parece que a última mensagem que eu estou pregando da minha vida, eu estou sentindo Deus aqui dentro. Tem anjo subindo e tem anjo descendo aqui, pastor Jonatas. E lá, some, amora, sébia. Tem alguém vivo aqui em Vista Bela? Tem alguém vivo do lado de fora? Se é verdade, receba a glória de Deus aí. Quem está vivo, faça barulho agora. Quem está vivo, faça barulho de glória a Deus aí agora. Ô Lucas, que é isso, Jesus? Quem está vivo, recebe mais poder de Deus aí. Tem alguém que foi batizado com o Espírito Santo, mas que não fala em línguas estranhas mais. Jesus nos trouxe aqui para renovar você, não foi, filho? Oh. Tem fogo aí fora também, gente. O temor de Deus cercou esse ambiente. Há uma muralha de fogo cercando esse ambiente aqui agora. O que mantém a igreja viva é a presença do Espírito. Recebe mais de Deus, Charles. Recebe mais de Deus, igreja. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Havia uma reputação. O nome tem, mas não tem mais essência. Kirikalamandagai. Dirikalamandosek. Kirikalamandagai. Kirikalamandarasuri. Alguém já abraçou a gente ali e disse assim: que mensagem, homem. Você está bem demais, você está cheio, mas aqui dentro sabe se está ou não está. O Deus da igreja está falando com você essa noite. A reputação está legal, os homens estão aplaudindo, mas o Cristo da igreja está dizendo: está faltando essência. Está faltando essência. Está sem conteúdo. A igreja de Sardes está caminhando para um declínio espiritual, uma contaminação mundana. As sobras enchem os olhos dos homens, mas o Deus da igreja não está agradando das obras. O Deus da igreja sabe por que está trabalhando. Alguém chegou a dizer que a igreja de Sardes é como a cidade de Adria, que era um porto famoso, meu amigo Valdeci, na cidade de Ná era cristã. É uma cidade de nome do mar, que deu o nome do mar Adriático. Atualmente a cidade, Lucas, fica a 26 quilômetros do mar, porque os entulhos que vieram dos morros, dos vales, afastou o mar da cidade. Foi ela que deu o nome do mar. O mar aonde dá vida para a cidade está a 26 quilômetros longe dela. Aí quando eu vim para cá, Jesus está falando assim: cuidado, porque os entulhos podem afastar Deus de você. Qual é a distância que você está de Deus? Eu estou sentindo um peso da glória de Deus aqui. Qual é a distância?